Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. E a palavra que Deus separou para nós encontramos no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, que trata sobre o momento em que Elias teve medo. Ele sentiu medo. E esse medo foi logo após uma grande vitória que Deus deu para ele. Deus manifestou o poder dele naquele momento que enviou fogo do céu e queimou o holocausto e lambeu as águas que estavam ali. Então foi um poder grande. As pessoas reconheceram que só o Senhor é Deus, através desta manifestação de Deus. E mesmo assim, quando ele desmoraliza os profetas de Baal, 450 profetas foram desmoralizados. Aquela situação que aconteceu, você vai ver no capítulo 18. Mas eu quero dizer a vocês que muitas vezes, Deus acaba de fazer uma coisa totalmente impossível para você. E você se alegra naquele momento, você crê, você sabe, reconhece que você não faria se Deus não estivesse com você. Mas você, por qualquer ameaça do mundo, por qualquer engano do mundo, você esquece do que Deus fez e você passa a ficar inseguro, insegura, por causa de coisas pequenas. Quem era Jezabel para assombrar o homem de Deus que, quando clamou, Deus enviou fogo do céu? Um homem que Deus ouvia a oração dele. Um homem que pediu a Deus para que não chovesse. E não choveu. Até que ele orou pedindo a Deus para que viesse a chuva. E a chuva chegou. Então, eu estou tratando de um homem que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que obedecia a Deus. Que já não vivia mais ele, mas o Senhor vivia nele. O Senhor que era aquele que governava as vontades dele. Mesmo assim, isso é para que nós venhamos a entender que o nosso lado humano teme. Quando recebemos ameaças, tememos. Então, Deus está falando para você que está passando por alguma coisa que está te colocando com medo, que está tentando te puxar para trás, que está tentando colocar no seu coração que, peraí, eu estou servindo a Deus, eu estou obedecendo a Deus, estou fazendo a vontade dele, mas as coisas não estão acontecendo como eu estava precisando que acontecesse. Aí você vai entender que aí Deus está trabalhando. Ele não abandonou você, mesmo que você pense que está tudo perdido. Se não, vejamos, vamos ler o capítulo 19, só até o versículo 16. Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada, profetas de Baal, do falso Deus que a mulher dele arranjou para ele, esse pecado terrível. E ele, por ser um homem extremamente fraco, no lugar de Acabe, rei,
ele poderia ter chamado essa mulher e ter dito: olhe, esses falsos deuses, essas bruxarias, essas coisas erradas, esse misticismo, eu não aceito no meu reino. Porque eu sei que há um único Deus que criou os céus e a terra. E ele é quem tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Então não me venha você dizendo que é Baal que está mandando chuva. Porque senão Elias vai lá e pede que pare a chuva, já que é Baal, então vamos pedir a Baal. E nada da chuva chegar. A chuva só voltou quando Deus ouviu o pedido, a oração de Elias, do homem de Deus. Então Acabe tinha tudo para ser um homem que viu. Acabe viu. Jezabel não estava lá. Acabe viu no Monte Carmelo o que Deus fez. Deus enviou fogo do céu e consumiu o holocausto até as pedras e lambeu as águas, porque Elias estava tão ousado naquele momento de fé, de certeza que para Deus não há impossível, que ele, além de ter feito aquele primeiro mandou que os profetas de Baal tentassem, que Deus enviasse fogo, que o Deus deles enviasse fogo do céu. E eles chegaram de manhã, eles disse, vão vocês primeiro. E eles chegaram pela manhã e até o final da tarde. Já tinham se automutilado, tentado de todas as maneiras, mas nada, sinal algum apareceu. Baal não passava de uma imagem feita por mãos humanas. Então ali Deus deu a chance ao seu povo de se converter dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus. E as pessoas fizeram isso. Mas Acabe, o rei, foi enredar para a mulher dele, que era braba, Jezabel. E o fim dela foi terrível. Morreu e os cães foi que traçaram as carnes dela, assim como o profeta havia avisado. Mas vamos por etapas. Então, o que aconteceu? Elias viu o poder de Deus, experimentou da grandeza de Deus, ousou que prendessem os profetas de Baal e ele matou os profetas. Ou seja, ele cumpriu com o que era certo para tirar aquele veneno, aquele espírito de engano, aquelas mentiras dos falsos deuses. Então ele cumpriu com a missão, ele agradou a Deus. Era para ele ter ficado muito seguro. Mas o lado humano falou mais alto quando ele ouviu a mensagem de Jezabel, dizendo que ia matá-lo. Assim como ele matou os profetinhas dela, ela queria matar o homem de Deus. E o homem de Deus, no lugar de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a ameaça. Por isso que eu te digo, não deixe que te paralisem. Não deixe que o mundo faça você retroceder espiritualmente. Você precisa entender que Deus não quer você dentro da caverna. Deus quer você fora da caverna, servindo ao Senhor com alegria, anunciando que já aconteceu a boa nova. Cristo veio ao mundo e morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados e hoje nós temos esperança da vida eterna. Então, ele continua aqui, né? Então, quando ele vem, Acabe contou a Jezabel, foi enredar, e aí
Elias, olha só, dizendo tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses, minúsculo, dezinho minúsculo, que Deus não era, só tem um Deus, maiúsculo, verdadeiro, todo-poderoso e que te ama. Já pensou? E que quer que você saia da caverna. Quando os deuses, ela diz, né? Ela disse assim, que os deuses me castiguem, que nem Deus era, nem ia castigá-la, que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ameaça. Ameaça de acabar com a vida de Elias. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Elias fugiu para o deserto. Caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Esse é o caminho. Quando o medo tenta te invadir, ore. Ore. Só não invente de querer morrer, como ele quis. Ele achou que seria mais fácil que Deus o levasse, para que ele não chegasse nas mãos daquela mulher perversa. E aí ele diz na oração: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Oh, ainda bem que Deus não atende a toda a nossa oração, porque muitas vezes nós oramos de forma completamente contrária à vontade de Deus. Porque Elias ainda tinha muito o que fazer. Então, quando ele pede a Deus para morrer, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: olha Deus enviando o anjo para socorrer. Oh Deus de amor! E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa. Eita, que culinária maravilhosa! A que o nosso Senhor faz. Ele nos alimenta. E este pão não era um pão comum. Vocês vão entender lá na frente. Então, o pão assado sobre pedras em brasa e uma jarra de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele estava exausto, extremamente desanimado. Ele estava assombrado. O anjo do Senhor voltou. Deus não desiste de você. Quantas vezes seja necessário, Ele vai te socorrer. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, olha a palavra de ânimo, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Ou seja, você não vai ficar aí. A sua viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites
até Horebe. Olhe que interessante, que pão espiritual, que poder havia naquele alimento que Deus mandou para Elias. Ele te alimenta hoje. Ele renova tuas forças hoje. Ele transforma o teu cativeiro. Basta que você creia e você verá a glória de Deus em sua vida. Mas não é só para você ser abençoado. Ai, tá tão bom conseguir isso, agora eu vou esquecer do meu próximo. Não. É para que você seja sal, para dar sabor à vida das pessoas que rodeiam você, e luz. Através da palavra, você vai iluminar a mente das pessoas através da palavra da vida, da bússola que nos leva para a vida eterna. A palavra de Deus. E aí, olha, 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, ele estava alimentado. O monte de Deus, Horebe. O monte de Deus. Ali, olha, Deus mandou ele para o monte, para o alto. Mas ele viu que tinha um monte, mas preferiu entrar na caverna. De repente, Jezabel podia chegar ali. Ele ainda estava temendo. Ele estava obedecendo o que Deus mandou ele ir, mas ele ainda estava com medo. Ele ainda procurou uma caverninha para se esconder. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: olha o que o Senhor pergunta a Elias, e hoje pergunta a você que está me ouvindo. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, nessa caverna, escondido? Como é que você vai continuar a sua missão se você agora está aí escondido? Você vai dar ouvidos àquele que te faz temer? Ou você vai crer que eu posso tudo? Não esqueça do fogo que eu mandei do céu. E você não esqueça de todos os milagres que o Senhor já fez na sua vida. Porque com certeza você tem um milagre para contar. Pois lembre desse milagre. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E você se apegue naquilo que Deus fez. E diga para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E aí, olha o que Elias respondeu quando Deus diz: o que é que você está fazendo aí nesta caverna? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Saia da caverna, saia desse buraco que você está escondido sem servir a Deus, vivendo uma vida espiritual pequena, rasa, medíocre. Sai dessa caverna e vai para o monte. Vai lá, vai com a força do Senhor. Não vá só não, mas vai com a força dele. Saia desse lugar que estão tentando te colocar.
Você está até com medo de servir a Deus, porque quando você serve a Deus, você é tão atacado pelo diabo, tão atacada, que você está pensando, será que é porque Deus não quer que eu o sirva? Será que eu devo ficar quietinha e obedecer e fazer a vontade de Satanás? Pois não é não. Deus quer que você tenha coragem, ousadia, e você saia da caverna e vá para o monte. É lá que é o seu lugar. Lá no monte, para você receber de Deus a unção que você precisa. E aí ele disse que ele fosse para o monte, e eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava naquele vento forte. O Senhor não estava lá. Depois do vento, olha a experiência de Elias. Quando Elias chegasse no Senhor, visse que o Senhor estava com ele, ele não ia ter dúvida. E muitas vezes, quando você vai à procura do Senhor, quem vem é um vendaval de tantas aflições, preocupações, enfermidades, ataques, inimizades, coisas que você fica lutando. Não, mas eu não quero ser inimigo e aquela pessoa quer ser seu inimigo. Não, mas eu quero. Então, muitas vezes, quando você vai à procura de Deus, ele vai e passa, dá uma provinha em você. Ele diz, espera aí, eu estou aqui, você crê? Mas vai primeiro o vento, o vendaval. E aí o vendaval, mas o Senhor não estava nesse vendaval. Depois do vento, houve um terremoto. Às vezes a gente diz, parece que passou um trem por cima de mim. Com a situação difícil que você está passando. Você faz, eu procuro solução por todos os lados e não encontro. Não é assim? É o Senhor te moldando. É Ele te exercitando a sua fé para você sair deste momento de provação, de terremoto, de ventos fortes, vitaminados, prontos para servir a Deus, com ousadia, com coragem e com experiência, porque o sofrimento, ela traz experiência. Sempre o sofrimento traz uma experiência, é uma verdadeira faculdade. E ele não estava lá, olha, mas o Senhor não estava no terremoto. Olha que interessante. Depois do terremoto, veio o fogo. Quando Deus quer lapidar, Ele quer deixar você um ouro refinado para servi-lo. Aí Ele manda o fogo para ver até onde você não recua. Oh, glória a Deus! E aí? Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Um suave sussurro. Olha, uma vez eu despertei com o Senhor falando comigo, em 2019. A voz dele é tão doce, tão suave, é tão sublime, é tão maravilhosa. E ele dá uma paz incondicional. Porque neste dia que ele estava falando suavemente comigo, em 2019, ele disse, vou recolher alguns milhares. É necessário. E em 2020, nós tivemos que enfrentar a pandemia, onde muitos foram recolhidos. Então, quando é o Senhor falando, você tem paz. Quando o Espírito Santo fala,
Pode ser a coisa mais difícil do mundo de ouvir, mas você sente paz. E aí, nessa brisa suave, como um sussurro, quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, tem que sair da caverna. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Já começou a agir. Ele pôs-se, a presença de Deus nos dá coragem. E aí ele foi. Ele não ficou pensando, será que Jezabel está aí na porta da caverna? Quando eu for saindo, ela manda me matar? Não. Nessa hora que ele sentiu a presença do Senhor, ele saiu. Foi saindo de dentro da caverna e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Eu estando com você, por que temer? É isso que o Senhor diz. Quando ele faz essa pergunta a Elias, ele indaga isso. Por que, Elias? Por que você está aí na caverna? A gente muitas vezes vai para um lugar onde Deus não quer que estejamos. Cuidado com as cavernas que o mundo está oferecendo. Às vezes, ela parece mais um lugar de festas, brincadeiras e é uma caverna tenebrosa, mas toda disfarçada do festas, boates e a pessoa ali na caverna sendo inútil diante de Deus. E aqui o Senhor perguntou pela terceira vez: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido. Aí ele diz a mesma coisa, ele repete. Ele diz que é zeloso e que estão querendo matá-lo. Aí aqui no 15, então o Senhor disse a Elias, no versículo 15 do capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Então o Senhor disse a Elias: Vá, agora Deus vai e abre os olhos de Elias e fala agora o que você vai fazer. Sua missão não terminou. Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, ou seja, você veio para um lugar, entrou numa caverna onde eu não mandei você estar lá. Mas o Senhor não o abandonou na caverna. O Senhor insistiu até que ele entendesse e tomasse posse da situação dele, do que Deus tinha para ele, do plano de Deus, da pessoa que ele é. Porque às vezes a prova é tão grande que você esquece sua identidade. Deixa eu te dizer, você é filho e filha do rei, que não se enganou quando fez você. Ele fez você exatamente como ele quer que você seja. E ele tem planos maravilhosos para você. Então saia dessa caverna, desse lugar obscuro, desse esconderijo, e você vai servir a Deus. E aqui ele disse: vá, volte ao seu caminho, saia de onde você foi sem a minha ordem, volte para o deserto de Damasco. Chegando lá, olha só como ele tinha que fazer. Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninse, como rei de Israel. E Eliseu, de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Ele disse, você ainda vai colocar, você vai capacitar, você vai prepará-lo. Você vai ungir alguém para te substituir.
Aí depois é que você descansa. Você não pode aposentar agora. Primeiro você vai ter que ensinar. Primeiro você vai ter que cumprir o ide. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele disse isso. E ele obedeceu. E ele teve coragem, ousadia e cumpriu com tudo o que Deus determinou. Depois ele ousou. Você vai ver aqui que Elias, no capítulo 21 de 1 Reis, ele vai e ameaça Acabe e Jezabel, porque Acabe tinha feito uma perversidade. Ele foi na vinha de Nabote e desejou a vinha de Nabote. Ele era rei, tinha tudo o que ele quisesse, mas ele queria a terra de Nabote. E aí ele ficou triste. Aí foi enredar. Ei, tenha posição de homem, de líder do seu lar. Tenha coragem, ousadia de honrar sua esposa, de ouvir os conselhos de sua esposa, mas de ser homem, o cabeça da família, aquele que tem a responsabilidade de ser sacerdote em sua casa, de falar do Deus vivo. Ele foi omisso, ele não teve, a Jezabel não teve nem chance de salvação, porque ele foi aceitar que ela fizesse ali abominação diante de Deus. Levar um falso Deus e colocar 450 homens para fazer um monte de mentira, de ilusão, que não deu em nada, que a prova foi grande quando Elias mostrou que eles se rasgaram todinhos para tentar ver se vinha alguma coisa, e Baal não fez nada. Assim como esse trevo de 4 folhas não te faz nada. Assim como todo esse tipo de misticismo não te leva a nada. Te afasta do Deus vivo, do teu Criador. Então, cuidado. Não faça como Acabe. Você, como homem de Deus, como chefe de família, não estou dizendo para você ser uma pessoa violenta, agressiva. Não! Isso é covardia. Mas você tem que ter autoridade com amor, zelar por sua esposa e pelos seus filhos, não ter preguiça de criar os seus filhos, de educar os seus filhos, não ficar delegando para outras pessoas criarem teus filhos, deixar os teus filhos nas mãos de empregada e deixar com que essas crianças, muitas vezes, ficam ali, a mulher no celular, a babá, o menino também no outro celular, o menino irritado, o menino doidinho, quando chega em casa, o pai não tem moral, faz tudo que o menino quer para agradar o menino com remorso, porque passou o dia longe do filho, porque uma coisa é você trabalhar, é honroso, o homem tem que honrar, ele tem que honrar, a esposa vai ajudar, mas a responsabilidade maior é do homem. O homem tem que manter a sua casa. Então é para trabalhar mesmo. Agora, quando chegar em casa, no lugar de pegar uma cervejinha e um cigarro e uma TV e um celular, você vai cuidar dos seus filhos que passaram o dia sem ver você, só recebendo informação do mundo, só recebendo mentiras, para depois você não se assustar quando seu filho chegar perto de você, ele agredir. Quando seu filho disser qual é a sua moral, se você nunca foi pai verdadeiro para mim. Então, Acabe era um covarde. E por causa disso, ele foi reclamar porque Nabote, ele tinha aquela vinha e não quis vender a ele. Mas Nabote não queria vender a herança do pai, ele tinha amor àquele lugar e ele planejava aquilo. O que a mulher, o monstro Jezabel mandou ele fazer? Mate Nabote e fique com a terra, meu amor. Você só é fazer o mal. Aí custou caro. Deus sentenciou esse casal,
E Elias, que estava escondido na caverna, que se apavorou, que morreu de medo da ameaça de Jezabel, foi lá dar a sentença de morte dela. E porque Acabe, ele se arrependeu amargamente, Deus reconheceu. Olhe como Deus é misericordioso. Acabe, apesar de covarde, omisso, Acabe, ele teve o arrependimento. Quando ele ouviu a sentença, ele viu, ele lembrou do fogo que caiu do céu e que queimou o holocausto e lambeu as águas que foram derramadas. Por 3 vezes que Elias dizia, bote mais água, ficou encharcado e mesmo assim o fogo do céu queimou o holocausto e lambeu as águas. E ele viu. Então, quando ele viu que essa sentença veio para ele e para a mulher dele, ele ficou muito desesperado, usou pano de saco, se arrependeu, clamou e Deus ouviu o arrependimento dele. Ó, o Deus de amor. É Deus de justiça, mas é Deus de amor. Agora tem que se arrepender. Mas a Jezabel não se arrependeu, não. Então, o fim de Jezabel foi a sentença. É isso que nós temos que entender. Deus quer que você saia da caverna. Não é lugar para você. Caverna não é lugar para você. Chega. Você já ficou muito tempo se sentindo uma vítima. Agora é tempo de você clamar a Deus, o socorro dele, e eu garanto que ele é fiel e justo para ouvir o seu clamor, perdoar o seu pecado, se for caso de pecado, e te abençoar, e tirar você da caverna, e te lembrar do projeto que ele tem na sua vida, para que você prossiga. Não recue, marche, saia da caverna, vá para o monte, sinta a brisa suave, o sussurro do Senhor. Ouça, fique atento à voz do Senhor, para que você tenha dias prolongados aqui na terra, servindo a Deus com alegria, clamando para que Ele venha com providência, mandando pão do céu, quentinho, com as pedras em brasa, e que possa te alimentar de tal forma que o mundo não te engane, que o mundo não te coloque através das ameaças você novamente na caverna. Não. A mensagem é: saia da caverna. Não é lugar para você. Deus não abandonou você. Você não está só. E Ele está no controle. Ele está no comando. Até aqui. Fiquem com Deus, na gloriosa paz do Senhor.